A jornalista paraense Úrsula Vidal foi a grande surpresa na disputa pela Prefeitura de Belém nas eleições de 2016. Com uma câmera na mão, ideias na cabeça e a força das redes sociais, obteve quase 80 mil votos, cerca de 10% dos votos válidos naquela eleição. A carreira como comunicadora começou aos 17 anos nas rádios e TVs de Belém, mas sua voz grave ficou conhecida nacionalmente quando foi narradora do programa Fantástico da Rede Globo de televisão no final dos anos 90. Hoje, aos 45 anos, Úrsula se dedica integralmente à política e já pensa e sonha em governar o Pará. Nosso papo no Tucupi foi gravado na casa de Úrsula, num ambiente cercado de fotografias, livros e quadros de artistas paraenses. Muito obrigado, Úrsula, por receber a gente aqui na sua casa para esse papo no Tucupi. Eu quero começar conversando com você, dizer de onde que você surge para a vida pública. Claro que você já era da televisão, mas você vem para uma disputa eleitoral. Como você chega a essa vontade, a esse desejo de vir para a vida pública? Tito Barata, seja bem-vindo. Tudo no Tucupi é bom e esse papo com você, então, esse tempero é maravilhoso. Tito, as coisas já acontecem, eu acho, quando a gente já tem uma certa inquietação, né, com a injustiça, com as desigualdades. Então, eu sou filha de duas pessoas que têm na sua história, na sua trajetória, essa inquietude, essa história de luta. A minha mãe lutou contra o regime militar, o meu pai foi preso, torturado. Então, eu fui uma menina que nasci muito incomodada com a injustiça, com o cerceamento de liberdade de expressão, acreditando que pessoas que se colocam à disposição da luta por algo que seja maior, que é o bem comum, são pessoas que merecem a minha admiração. Eu acho que a gente é muito mobilizado pela inspiração. Então, eu me sinto inspirada por pessoas que eu admiro, inspirada por pessoas a quem eu quero estar, né, próxima no exército da luta por algo que vale a pena, né? A gente não está aqui a passeio, a gente não está aqui para brincar de consumir de maneira irresponsável, a gente não está aqui para... enfim, levar uma vida sem sentido, sabe? Eu acho que a vida só faz sentido se a gente der um sentido maior para ela, né? E você já tinha pensado que o caminho era começar pela televisão, começar pela comunicação para chegar na política? Não, eu nunca pensei. Eu acho que eu comecei a pensar nisso quando lá atrás, eu acho que há cerca de uns quase 4 anos, eu comecei a participar de muitos eventos mediando mesas e discussões acerca da temática da sustentabilidade, da garantia de direitos fundamentais, da discussão da sociedade civil, né, de que maneira a sociedade civil pode se colocar mais ativa na construção da política pública. E eu comecei a mediar essas mesas e colocar a minha opinião, né, dentro dessas rodadas de discussão e de conversa. Eu fui convidada por um grupo também que estava naquele momento fundando a Rede Sustentabilidade, para integrar essa luta, que era uma luta com esse eixo, né, como um eixo fundamental, norteador de qualquer discussão acerca dessa construção. E a sustentabilidade é um tema muito encantador, porque ela nos leva a repensar e ressignificar tudo. A maneira como você pensa o mundo, a relação com o outro. Então eu fui conhecer Marina Silva, em Brasília, na 2ª Convenção Nacional da Rede, e falei, eu quero ser desse exército aí. Eu quero ser desse fronte de batalha, soldado raso. E aí eu entrei. E não é fácil, mas é bonito, é bonito. Quando você percebeu, Úrsula, que você tinha talento para fazer televisão, que você tinha talento para entrar para o ramo da comunicação, com quantos anos você entrou? Eu tinha 15 anos de idade e ali foi um acaso mesmo, porque eu também não tinha... Era uma menina que achava muito legal o programa da Marília Gabriela, né? Eu disse assim, um dia eu quero fazer isso na vida, mas era muito menina. Então eu vi o TV Mulher e achava lindo e queria viajar muito. E isso sempre foi uma menina perguntadora, né? Isso era uma característica que eu identifico muito na minha memória, né? E, na verdade, comunicativa, né? Gostava de ler, gostava muito de ler. Era uma menina com insônia, portanto, a minha mãe, professora de literatura, farta
né, oferta de coisas interessantíssimas, né, de uma produção literária muito interessante dentro de casa. O meu pai também sempre estimulou a gente. Então, a minha vida sempre foi muito cercada de livros, a minha casa muito cercada de livros. Então, uma necessidade de saber, né, uma necessidade de entender, de viajar, E aí a comunicação entrou forjando isso que eu sou. Você foi fazer comunicação? Não, e depois teve uma... 15 anos eu estava ainda na época do primeiro científico, hoje eu chamava de primeiro científico, e o Ney Messias era meu professor de educação física, e teve um show em Belém, e aí eu liguei para ele pela rádio para concorrer ao show, e eu já tinha uma voz mais assim, grave mesmo, com 15 anos já tinha uma voz grave, mais grave até do que é hoje, inclusive, e aí o Ronaldo Meurano viu, e disse assim, olha, chama essa menina para gravar umas vinhetas. E eu tinha 15 anos. Aí eu comecei a trabalhar na rádio. Da rádio para a televisão foi um pulo com 17, e aí eu já estava lá. E já amava aquilo e descobri que era uma coisa prazerosa. Você fez cultura também, né? Fiz cultura. Eu comecei na Rádio Liberal, depois eu passei pela Belém FM, na época, que hoje eu acho que é 99 FM, depois eu fui para a Rádio Cultura, fiz um programa na Rádio Cultura, e fui para a TV Cultura fazer o Enfim com Guilherme Augusto e Palmério Dória, com 17 anos. Menina, bem menina. E aí você chega depois de galgar a imprensa paraense, né? O rádio, a TV paraense, você chega no Rio de Janeiro e vai ser a locutora em off, a locutora, uma principal locutora do Fantástico. Como foi essa experiência? A experiência do Fantástico foi engraçada, porque o seguinte... Foi anos 90, né? Foi anos 90. Eu fiquei 4 anos no Fantástico, fiquei 8 anos morando no Rio, e foram 6 anos no Telecine, o canal de cinema da Globosat, depois 4, aí, intermitentemente não, concomitantemente, no Fantástico 4 anos. Eu, quando era apresentadora do Telecine, eles iam fazer uma mudança no Fantástico. Chamaram algumas apresentadoras, uma da TV, uma do Sport TV, me chamaram a apresentadora da TV Cultura de São Paulo, mais uma outra atriz para fazer teste para apresentar o Fantástico. E na época o Evandro Carlos tinha me escolhido para ser apresentadora do Fantástico. A voz fantástica era do Dirceu Rabelo, né? Antes. Eu não sei se o Dirceu chegou a ser locutor. Eu sei que quando eu entrei para ser locutora do Fantástico, quem entrou junto comigo foi o Cid. Porque foi o momento em que eles trouxeram uma atriz para apresentar, que acabou que o Boni queria que fosse uma atriz, porque o programa era híbrido, para não ficar só 2 jornalistas, o Pedro Bial e uma outra jornalista. Então ele trouxe uma atriz para apresentar. E ela não tinha muito traquejo, digamos assim, com matérias mais jornalísticas. E como eu tinha passado no teste, eu seria apresentadora antes dessa intervenção do Boni, eles disseram, então chama a moça lá, né, que o Evandro gostou, para ela ficar fazendo os offs. Eu acabei ficando fazendo. Você teve a possibilidade de fazer vídeo? Exato. Eu tinha sido a escolhida pelo Evandro, que era do jornalismo, que tinha vindo, exatamente, que era do jornal O Globo, que tinha passado para a televisão. E que logo em seguida, na verdade, ele faleceu. Era dirigido pelo José Itamar de Freitas, do Fantástico, ou não? Não, já era o Luizinho. Já era o Luizinho que era o diretor nesse período. E aí eu acabei fazendo os offs durante 4 anos, aí logo depois essa atriz saiu, quem entrou foi a Glória, que era o casal dos sonhos, na verdade, porque ficou a Glória Maria e o Pedro bastante tempo. Mas as pessoas trabalhar no Fantástico tem um grau de sacrifício muito grande, porque as pessoas têm a sua vida assim muito revirada dentro da rotina de trabalho. Então você trabalha aos finais de semana. Então quem trabalhava lá muito tempo, trabalhava sempre quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então você tem que ter muito traquejo para administrar a família, né? Porque quando a família tem folga, você não tem. Então as pessoas folgavam segunda e terça. Então esse eu acho que foi até uma das razões pela Glória não ter ficado tanto tempo, o Bial também, mas o Bial ainda ficou bastante tempo. Mas foi uma experiência extraordinária, porque eu trabalhei e aprendi muito com os melhores profissionais da TV Globo. Os melhores, que eram muito generosos comigo, porque eu passava muitas horas dentro da ilha de edição aprendendo com eles. Como diz o Cassinho Jordi, era a corte, né? Era. Porque quem tinha passado por todos os outros programas da casa, a cereja do bolo era o Fantástico, porque é o principal programa da casa até hoje, né? Então a nata de quem passava por todos os programas ia para o Fantástico. Então eu era muito ávida de conhecimento, então eu ia ali aprendendo com todos eles. Realmente foi uma escola extraordinária para mim. Nesse momento de chegar no Fantástico, você se deslumbrou com o Rio de Janeiro, com o Fantástico, com os artistas da Globo?
Eu trabalhava no Telecine na época, antes de chegar no Fantástico. Então eu vivia dentro de set de filmagem. Eu viajava o Brasil inteiro cobrindo os festivais de cinema e dentro de sets de filmagem de produções do cinema brasileiro. Então era uma coisa assim que para mim ficou muito normal, foi muito natural. Então, assim, não tinha deslumbramento, não. Eu gosto do Rio de Janeiro porque é uma cidade que me acolheu. Eu fiquei adulta no Rio de Janeiro, eu fui com 19 anos morar no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro foi a cidade que me acolheu no início da fase adulta. É uma cidade muito familiar para mim, assim, muito, né? É natural para mim estar e gostar do Rio de Janeiro. Mas eu tenho um amor pela Amazônia, Chico. Assim, Tito, eu tenho um amor pela Amazônia. Mas profissionalmente era importante uma locutora chegar na Globo, né? Aquele momento era... Mas tu sabes o que era a questão do Fantástico? Me limitava. Porque eu não podia fazer mais nada em lugar nenhum, porque eu era locutora do principal programa, digamos assim, simbolicamente. E sem aparecer isso, que era... O principal programa da TV brasileira, um dos mais antigos, um dos mais tradicionais, um dos mais, enfim, com maior repercussão, né, no país inteiro. Eu fiz o Chico Anísio num período em que o Boni, como o Boni tinha escolhido uma atriz na época, num embate que aconteceu dentro da própria TV Globo, né? Porque o Evandro tinha me escolhido e o Boni tinha escolhido uma atriz para poder dar mais força à Central Globo de produção dentro da Central Globo de jornalismo. O Boni me chamou quase como um prêmio de consolação para eu fazer uma personagem, eu acho que na época era o Chico City, porque mudava muitas vezes, né, o programa do Chico. E eu fazia uma locutora de rádio dos anos 50, mas não rolou. Não rolou. Eu fiz 4 programas. E aí depois eu fui lá com o Boni, conversei com o Chico no telefone, disse, Chico, eu sou jornalista, foi uma experiência incrível, assim, eu nem sei como te dizer, eu acho que qualquer pessoa no meu lugar teria uma gratidão imensa e gostaria de trilhar esse caminho para sempre, mas eu sou jornalista, eu não sou atriz. Ele falou, então vá lá com o Boni, converse com ele, porque foi ele que lhe indicou, né, e tal. Eu fui lá com o Boni e disse, olha, Boni, muito grata, uma experiência incrível, mas eu sou jornalista, eu não sou... Aí você vem para Belém e retoma a sua vida. Sim. Eu quero entrar por uma história que é da tua infância até onde tu não tinha nascido. Você é filha do João Moacir, que entrou para a luta armada, né? Sim. Da Aliança Libertadora Nacional. Sim. De que maneira isso influenciou a tua vida? Você teve problema na sua casa, de, por exemplo, algum trauma em relação a essas questões, a prisão do seu pai? Olha, isso influenciou a minha vida de todas as maneiras, né? Essa inquietude de não permanecer calada diante da injustiça, de acreditar que eu tenho uma obrigação de dizer quando há injustiça, de me rebelar contra as injustiças, né? De dar a minha contribuição sempre que for possível para criar um ambiente mais justo, mais digno, né? Com o mínimo de igualdade que a gente puder garantir para as pessoas. Então, eu, na minha infância, tinha pavor de polícia, né? Eu não podia ver polícia na minha frente, que eu tinha pânico, porque para mim a polícia representava violência e repressão. E eu não entendia isso direito, porque quando na minha tenra infância, ninguém chegou e disse, olha, o teu pai foi preso, torturado durante 3 anos. Eu visitava o meu pai bebê no presídio São José. Tinha uma foto, que sou eu ao lado de um dos amigos de cadeia do meu pai, né? Que era um homem enorme, grandão assim, muito grande, com um bebezinho de calcinha de folhinho no colo, né? Então, é uma memória que está num escaninho muito remoto, que eu não lembro disso claramente, mas isso vai te criando dores e medos e traumas de alguma maneira. Então eu demorei bastante tempo para não relacionar a farda à violência, a farda à repressão. E eu acho que eu creio verdadeiramente, né, que essa missão, porque eu acredito que essa disposição para me colocar como mais um soldado na batalha, né, pela renovação política, essa missão, eu só tenho mais convicção dela porque eu venho de onde eu vim. Eu sou filha da mãe, da Beth, que é uma pessoa que luta contra as injustiças, que acredita na possibilidade de fazer política pública de uma forma mais democrática, que acredita que a gente não tem que se acovardar diante da violência,
diante de tudo que é ruim, de tudo que é escuro, obscuro, escuro não, né? Mas obscuro, né? E do pai que eu tenho, né? Que foi uma pessoa que sofreu muito, porque os porões da ditadura, quando eu vejo hoje jovens de 17, 18 anos defendendo a ditadura militar, sem entender o que significou a ditadura militar, sem entender que mais de 1.500 pessoas foram assassinadas, torturadas, com famílias que hoje não puderam nem velar os seus mortos porque são desaparecidos. Que a ditadura militar naquele período endividou o Brasil, né? Transformou uma dívida em uma dívida astronômica, né? E que penalizou gerações inteiras, que foi um projeto de desenvolvimento para a Amazônia absolutamente estúpido e brutal, de ocupação desse território, sem planejamento de desenvolvimento das pessoas. Quando a gente olha e entende o que a ditadura militar fez no Brasil. E os meninos defendendo a volta disso tudo que significa violência, que significa porão, que significa falta de liberdade das pessoas de expressar o que é nosso, que é a nossa vontade, o nosso desejo de fazer parte. Nós queremos fazer parte, a gente não quer mais nada além de fazer parte, né, da construção. A gente quer dizer, quer escutar e quer dizer e quer ser escutado. A sociedade civil quer ser escutada. Então, assim, essa onda fascista, intolerante, estúpida, ela me assusta. Pois é, por outro lado, o seu avô foi um próspero comerciante aqui em Belém do Pará. Que abrigava comunistas. Pois é, não, ele era do Partido Comunista e foi candidato a deputado estadual pelo PCB, quando o PCB estava na legalidade. E em 1945 ele foi candidato pelo PCB a deputado estadual. Logo em seguida, por circunstâncias talvez comerciais, ele instala um próspero comércio e o teu pai vai para a luta armada também pelo lado da Aliança Libertadora Nacional. Eu quero saber como a Úrsula enxergou todo esse quadro e como ela se vê hoje nesse meio termo de enxergar a sociedade que se divide entre esquerda e direita. Olha, Tito, a gente precisa ter muito cuidado e procurar exercer uma humildade que não é fácil, né? Porque a gente atirar a pedra na vidraça alheia tem sido o esporte nacional ultimamente. Então, quando eu falo de exercitar uma humildade, é procurar compreender não só as falhas e vicissitudes humanas, mas valorizar o que foi feito, né? Principalmente pela esquerda no Brasil. A gente teve um momento extremamente próspero de direitos individuais e coletivos consolidados do ponto de vista legal, né? Esse programa de distribuição de renda que não resultou numa melhora, numa qualidade, digamos assim, de uma consciência crítica e política na medida em que nós desejaríamos, mas acabou com a fome de milhões de pessoas. Quem tem fome sabe como dói. Então, é importante valorizar todas as conquistas absolutamente extraordinárias e valorosíssimas do ponto de vista histórico. Você se definiria hoje como uma pessoa de centro-esquerda? Eu me definiria hoje como uma pessoa que quer trazer a possibilidade de um novo paradigma onde todas as frentes possam estar juntas com o que há de melhor em nós. Isso é impossível, né, Úrsula? É claro que eu me identifico muito mais com o modelo socialista, que é um modelo de distribuição de renda, de produção, que é um modelo mais justo, no meu entendimento. O capitalismo ele é tão guloso que ele está matando a si mesmo. Como é que você se define politicamente hoje? Em que lado deste ambiente democrático você se situa? Se tu quiseres que eu me encaixe num quadradinho, eu não vou me encaixar, nem num quadradinho, nem num quadradão, nem num redondinho. Né? Mas a rede é um caminho. Mas eu sou, né, deste partido, eu sou membro deste partido político, eu estou lutando as lutas deste partido político, que para mim o nome já está errado, não tinha que ser partido, tinha que ser unido, porque é um negócio que já começa trazendo uma força ruim, de partido, que já reparte, que já traz uma cisão, entendeu? Tito, eu quero crer que a gente pode se escutar. Porque quando você coloca cada um dentro de um quadrado,
A capacidade de escuta... Olha o que está acontecendo com o Pará há 30 anos. A gente tem duas forças políticas que se engalfinham, que não conseguem ter o mínimo de coalizão, por exemplo, no Congresso Nacional, que é, né, o punhal no fígado do outro, utilizando dois veículos, na verdade, os dois veículos de comunicação utilizam essas bancadas, e essas bancadas se utilizam numa antropofagia horrorosa, né, e absolutamente kamikaze, porque, olha, a imagem que essas duas forças políticas têm hoje no Pará é péssima, né? Há 30 anos no poder, com um projeto que não respondeu às ansiedades da população. Pô. Por que a justiça paraense nos dá essa sensação de impunidade? Por que a justiça eleitoral paraense nos dá essa sensação de impunidade? Onde foi que a coisa se perdeu, que se intrincou de tal maneira, que se misturou de tal maneira, que hoje parece que a gente enxerga um partido único para todas as instituições? Você fala basicamente como se fosse o Pará ou a Amazônia um retrato único, né? Mas se você olhar São Paulo, Rio de Janeiro, está todo mundo no mesmo barco da federação, né? Rio de Janeiro, digamos que poderia ser um estado de ponta do Brasil, está perdido, está acabado, né? Está destruído, com milhares de situações ruins. Então, quer dizer, essa circunstância é como se você estivesse vendo o Pará distante de tudo isso, como se ele não estivesse nesse contexto. Não, eu acho que ele é um retrato amazônico. Nós temos as nossas circunstâncias, né? E as nossas circunstâncias são extremamente específicas. Um grupo que está no poder há muito tempo, com um pequeno intermédio ali, entendeu? Que também não deu conta de resolver questões extremamente emergenciais. Você viu aquele governo da Ana Júlia falar nisso, você falando nesse intermédio? Eu acho que o governo da Ana Júlia nos decepcionou. A mim, assim, não fez efetivamente as políticas públicas mais transformadoras que precisavam ter sido feitas no Estado. Foi um desastre. Foi ruim. Eu não acho que foi um desastre porque em áreas, por exemplo, que para mim são muito caras, porque eu acho que elas são áreas de promoção social, como a área da cultura, né? Como a área da promoção do esporte, do lazer. Teve cultura no governo da Ana Júlia ou não? Eu acho que a Ana Júlia saiu de Belém, o governo da Ana Júlia saiu mais de Belém, localizou, mapeou, valorizou mais essas expressões culturais no restante do Pará, no que é o Pará, né? Mas eu acho que o governo da Ana Júlia teve sucesso em algumas determinadas áreas, mas eu acho que decepcionou também em diversos outros aspectos. Eu gosto muito da Ana, acho que não é fácil, né? Para quem ainda faz política de compadrio, eu gosto muito de fulano, mas não deu certo. Fulano é bacaninha, mas não deu certo. Acho que nós somos afetuosos por natureza, né? Eu gosto muito do Jatene, eu gosto muito da Ana, são pessoas com quem eu tenho uma relação. Eu gosto muito do Jordi, né? Gosto muito do Edmilson. São pessoas com quem eu tenho relações e por quem eu tenho admiração. Agora, ninguém governa só e eu acho que o que falta realmente no Pará é plano, é planejamento. Você acha que você pode governar com essas 4 forças se você chegasse a ser candidata ao governo do Estado? Com as forças do Jatene, com as forças da Ana Júlia, com as forças de outros partidos que estão por aí? Tito, se eu não acreditar nisso, que é possível a gente promover diálogos novos e renovadores e a gente construir pontes em direção a pessoas, de pessoas a pessoas, que a gente largue as mochilas de mágoas históricas, atávicas, ancestrais, e a gente começar a pensar esse Estado de maneira integrada, se eu não acreditar nisso, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu nunca tive cargo público. Eu moro numa casa alugada. Eu sou uma pessoa que tenho dívidas hoje. A minha carreira jornalística, ela não existe mais porque eu tomei uma decisão, que é uma decisão de me colocar à disposição dessa luta política. O que eu tenho é essa crença. É isso que me move todos os dias. E não é fácil. Não é fácil mesmo. Tem horas que me dá um nó na garganta e digo, bom, do que é que eu vou viver? Úrsula, toda a experiência democrática no país provou que isso não é possível, né? Esse discurso genérico, que vamos unir, vamos fazer, vamos tal coisa lá, no qual você diz que acredita. Mas quando chegar na hora de ir governar, olhar um orçamento, eu quero saber primeiro,
Você está se preparando para isso? Você já foi estudar gestão, já foi estudar orçamento? Ou você está tentando ainda essa construção de dizer, olha, vamos unir todo mundo? Eu estudei muito na época da campanha da Prefeitura de Belém, entendendo como funciona a gestão, os mecanismos de transparência, de que maneira você tenta programar, digamos assim. Programar não, a palavra não é essa, mas você precisa planejar o desenvolvimento com geração de renda. Você tem que arranjar dinheiro de algum lugar, porque a arrecadação não dá conta, né? O nosso estado é um estado cheio de problema. Agora, essa construção ela se dá com muitas escutas no território e com pessoas. O que eu quero e o que eu tenho procurado fazer é me cercar, né, de pessoas que tenham uma visão que dialogue com a visão que eu acredito que é uma visão inteligente de gestão. E está cheio de gente brilhante no Pará. Cheio de gente brilhante, arquitetos, urbanistas, juristas, empresários que têm uma visão extremamente moderna, inteligente e justa do que é uma relação de mercado, pessoas da sociedade civil que têm uma capacidade imensa de pensar articulações de organizações sociais, por exemplo, que podem dar conta. Então, assim, eu não prometo ser genial, eu não quero ser genial, eu não sou genial. O que eu quero é ter essa capacidade de agregar. Mas isso parecia um discurso do PT no início, né? Assim, precisa unir a classe trabalhadora, precisa unir aqui, porque nós não podemos fazer sozinhos. E quando chegou ao poder, viu que a experiência foi totalmente diferente, né? Você não tem medo de cair nessa mesma armadilha, digamos assim? Olha, o governo do PSDB tem um quadro técnico extraordinário, de pessoas absolutamente brilhantes, que vêm de uma vida acadêmica brilhante, de uma vida na gestão, né, que é uma vida bonita, né, de um projeto, de uma construção bonita. E aí? Deu certo? Escolhas políticas péssimas, que foram escolhas políticas que colocaram no palanque do PSDB pessoas, representantes hoje do Estado do Pará, no parlamento, que hoje que têm um discurso absolutamente retrógrado, intolerante, irresponsável, que não tem nenhuma capacidade de construir política pública, que não tem escuta, pessoas acusadas de corrupção desde o início da sua gestão, que construíram a sua carreira política na corrupção. E aí? Qual é a resposta? A resposta é a gente tentar encontrar uma resposta. O que eu estou tentando não é chegar com a resposta pronta, é construir junto com as pessoas essa resposta. Você tem um projeto para o Pará, Úrsula? Nós estamos construindo um projeto para o Pará, que é um projeto linkado com ações, com ideias, com articulações que dão certo em territórios muito parecidos com o nosso. Você é candidata, Úrsula, ao governo do Estado? Hoje eu não posso ser candidata ao governo do Estado porque, né, uma pré-candidatura precisa ser anunciada, discutida com o partido, com as pessoas que fazem a rede, com a própria executiva nacional, com o elo nacional da rede de sustentabilidade. Mas, evidentemente, que eu quero me colocar à disposição deste Estado, das pessoas desse Estado, do partido rede, da ideia rede, para ser também uma pessoa nessa luta. Se lhe derem a oportunidade de concorrer para deputado federal e também a oportunidade de concorrer ao governo do Estado, você vai ao governo do Estado? Sim, sim. Se houver a oportunidade para deputado federal, vamos à luta. Se houver a oportunidade para o governo do Estado, vamos à luta. Será o que as conversas, os diálogos, as construções que são coletivas. Não é da minha cabeça, hoje eu acordei e resolvi e senti, ouvi uma voz me dizendo. Não é isso, não é assim. Porque essa personalização, né, de uma figura ou de um grupo, seja empresarial, seja de comunicação, seja partidário, isso nunca deu certo e nunca dará. Úrsula, qual será o teu mote de campanha para o governo do Estado, se você for candidata? Só juntos. Só se todos fizermos juntos. E outra coisa, vamos combinar. Campanha cara gera dívida, e dívida de morte. E dívida de morte, como a gente vê que acontece no território paraense. De políticos assassinados, de gente do campo assassinada. Então a campanha, ela precisa ser uma campanha honesta, barata, transparente, porque a gente tem dívida com a consciência da gente. É só com quem a gente tem que ter dívida. Além de Hélio Barbalho, Úrsula também é concorrente nas eleições do ano que vem. Vamos ver, estamos aí, para a batalha que se colocar. Muito obrigado, Úrsula, por essa entrevista. Beijo, meu bem, grata.